Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Poderoso Deus. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 4. João 4. Pensei que nosso pastor estaria aqui. Acho que a gente já achou que era festa, né? Ele vai estar sempre agora. E ele está, a gente não quer dar espaço para ninguém, né? A gente quer ouvir, a gente quer sugar. Mas a pastora tinha comentado no domingo, mas eu falei, não, ele vai estar. E se ele está, chill, Fernanda. Então eu poderia ter sido pega desprevenida, mas como a gente está na dispensação do Espírito e como a gente tem meditado na palavra do Senhor, porque essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, então o Senhor tem uma palavra para nós na noite desse dia. Talvez eu seja mais pentecostal, talvez menos, não sei como vai ser. Eu sou guiada pelo Espírito. O que eu peço para você é que você redobre a sua atenção, porque os dias são maus e a gente não consegue ter a sensibilidade de perceber que o Espírito Santo está em nosso meio. E aí, por não percebermos, por causa da insensatez ou da dureza do nosso coração, nós fazemos coisas que, se Ele estivesse presente, nós não faríamos. E uma delas é não prestar atenção na palavra. E uma delas é fazer qualquer outro tipo de coisa que não reverencie a presença do nosso Deus. Então, na hora da palavra, em qualquer outra hora que você esteja prestando o teu culto racional, você precisa se comportar como se Ele de fato estivesse aqui. Porque Ele está, mas a sua insensibilidade não te deixa perceber. Mas a primeira palavra nessa noite é: caiam as máscaras, caiam as amarras, caiam todo olho que não te deixa ver que o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. E a boa nova dessa noite é que aonde Ele está, alguma coisa precisa acontecer. Então, se você falou, não veio um pregador eloquente, eu também queria o nosso pastor aqui, porque ele grita menos, porque ele não come as palavras como a Fernanda. Se você prestar atenção, você vai extrair uma pérola de grande valor para a tua vida nessa noite. E essa palavra, como eu tenho dito, tem poder de mudar decretos. Não é uma palavra específica, não é uma autoajuda, é a palavra que vem do alto e que tem o poder de transformar. Não precisamos de nada, nós precisamos da palavra. Então, se você não consegue sentir, se você não consegue prestar atenção, eu quero te dizer uma notícia: o problema está em você, e por isso precisa cair nesta noite tudo que te impede de sentir no culto racional o poder do Espírito Santo que foi liberado para mim e para a tua vida. Porque o culto é feito por nós, o glória, o aleluia sai da minha e da tua boca. Redobra a tua atenção, porque uma palavra que sai desse altar tem o poder de mudar o seu amanhã. E eu digo a tua quinta-feira. Nós estamos vivendo isso para quem agarra a palavra. E você também pode estar vivendo isso, mas como você está insensato, como você está cheio de si mesmo, você acha que é só mais um culto. Mas toda vez que a boca de Deus é aberta num altar, Ele realiza alguma coisa que tem direção certa, que se encaixa na tua vida da maneira como você quer. Uma palavra pode vir ao meu e pode vir ao teu encontro com problemas diversificados, porque Ele sabe personalizar aquilo que a gente precisa. Então você precisa redobrar a tua atenção, porque senão você vai continuar sendo um crente medíocre. E aí vai acabar o primeiro semestre de 2023 e você vai continuar sendo medíocre. E por que você está falando isso, Fernanda? Porque o Espírito Santo falou isso no meu coração.
falou comigo primeiro, amém? João, Evangelho de Jesus, João 4, eu quero ler só um verso que na minha tradução hebraica, da Bíblia hebraica, diz assim: isso significava que ele, Jesus, deveria atravessar a região de Samaria. Eu vou ler esse mesmo verso na minha Bíblia, no meu smartphone, que é a Nova Versão Internacional, que diz assim, João 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Nós sabemos aonde é que se adora. Se eu perguntar para algum aqui, não tem ninguém aqui que pode estar cambaleando, pode estar fazendo o que não deve, mas sabe e tem uma posição e se denomina crente. Olhando aqui, nós estamos em família. Nós temos liberdade para tratar um com o outro. Você sabe o lugar onde você tem, onde Ele ordena a sua bênção. Você sabe aonde você se reúne e canta os louvores que agradam a Ele. Você sabe aonde você deve orar em comunhão com os santos e Ele responder com mais brevidade. Você pode fazer isso na tua casa, você pode fazer isso no teu escritório, você pode fazer isso no teu carro, mas o lugar do ajuntamento dos santos é um lugar que comporta 4 paredes, é um lugar da igreja, a igreja local, que eu digo 4 paredes, onde se reúnem pessoas como eu e você, imperfeitos. Se eu te perguntar onde é o lugar onde se deve adorar, onde é o lugar onde se deve cultuar, você sabe aonde você tem que ir. E você sabe que se você tem um problema, e todo mundo aqui tem um problema, alguns que escancaram mais, outros que escancaram menos, mas todo mundo tem um problema. Se eu te perguntar, você vai falar, eu vou lá adorar, eu vou lá porque eu estou com um problema e eu sei que Ele pode me ajudar. Eu vou até a igreja, porque lá é o lugar onde eu encontro um refúgio, onde eu encontro ajuda. Este é o lugar denominado. Então, muitas vezes nós aqui na Remanescente vemos quarta, sexta e domingos, porque nós sabemos que aqui é o lugar onde eu venho aparentando estar muito bem, mas aí eu dobro meus joelhos e falo, Senhor, não está nada bem. Aí eu venho num lugar como esse falando, Senhor, deu tudo certo essa semana. É num lugar como esse. E quando a gente vem num lugar como esse, Ele está apto para nos ajudar. Nunca alguém entrou num lugar como esse e veio com a intenção correta e ele se virou as costas. Não, todas as vezes que nós vamos até a igreja, Ele vem ao nosso encontro e responde às nossas indagações. Muitas vezes Ele fala, calma, espera um pouco. Muitas vezes Ele fala, endireita os teus caminhos. Muitas vezes Ele vai falar, vai que eu sou contigo. Muitas vezes Ele vai falar, se esforça. Este é o lugar que eu saio da minha casa e venho motivada para receber e para encontrar o meu Senhor. Não é assim? É assim que é. Mas tem uma situação, que são situações que a gente vive no nosso dia a dia, que são coisas que vão acontecendo ao longo da nossa jornada, que são coisas que a gente vai colocando numa caixinha. Então a gente vem para a igreja e a gente deixa aquilo em escanteio. A gente vem para a igreja e a gente acaba não apresentando mais para o Senhor. Porque às vezes, motivado ou desmotivado pela circunstância, nós deixamos de apresentar ao Senhor as nossas indagações. Quando na verdade nós deveríamos apresentar todas as nossas petições, como diz a Escritura. Mas aí a gente vai se enchendo de nós mesmos e vamos deixando de apresentar todas as nossas coisas. Aí a gente vem para o culto, apresenta, aí a gente faz uma oração bonita, mas a gente não fala tudo o que precisa falar. E por que você está falando isso, Fernanda? Porque a nossa jornada, ela é composta de muitas coisas, e coisas que nem sempre agradam a nossa realidade, nem sempre vai dizer aquilo que a gente quer viver, e por isso a gente vem num lugar como esse e não expressa para o Senhor a verdade daquilo que nós estamos sentindo. E aí, eu lendo esse texto que fala que ele deveria ir até uma cidade, e dentro dessa cidade ir numa região bem pequena dessa cidade, ele precisava encontrar uma pessoa, ele não precisava passar por lá. Geograficamente
tinha outros caminhos, mas ele decide entrar. Por quê? Porque ela não ia. Por quê? Porque tinha uma caixinha de segredos dela, porque tinha dentro dessa pessoa coisas que só o Senhor poderia desvendar. Então ele decide ir até o encontro dela. A igreja ou o ambiente religioso onde ela se encontrava não era pertinente mais para ela expressar aquilo que ela estava vivendo. Talvez um choro descontido, vai falar: meu Deus, que mulher desesperada é essa que só chora? Por isso o Senhor vai, por isso o Senhor fala na sua palavra que era necessário, por isso a palavra vai dizer que ele deveria. E aí eu te pergunto: o Senhor deve alguma coisa para algum de nós? Ele vai até onde ela não pode ir. Ele vai até onde ela não achou que ninguém pudesse chegar. Você vem no culto, abre a sua caixa parcialmente, porque o homem não pode, senão por Deus, te entregar uma revelação e abrir a tua consciência. Mas aí o Senhor vem nessa noite falar: eu devo passar nessa Samaria chamada remanescente para te explicar coisas e te falar que deste problema que você já não fala mais comigo, que você já abriu mão, que você já deixou de lado, que você acha que não tem mais solução, que para você está perdido, ele vem na tua sicar, mas melhor dizendo, por quê? Porque Samaria seria a nossa Sapopemba. Aí ele desce no terminal Sapopemba e entra na remanescente e atravessa essa região para te encontrar. E ele deveria alguma coisa para você, Regina. Ele deveria alguma coisa para mim. Ele vai até uma região onde ele não precisava. Entenda que ele não precisava. Entenda que ele não precisava. Mas a história vai dizer que era necessário. Quando alguém foi relatar isso, ou melhor dizendo, quando João foi relatar isso, antes dele relatar para o papel, ele conversando, provavelmente, quero conjecturar com Jesus, ele falou: eu tinha que passar lá, eu tinha que encontrar aquela mulher, eu tinha que encontrar, aquela situação precisava ser resolvida, eu precisava chegar naquele lugar onde ninguém chegaria, eu precisava falar com ela coisas que ela já não contava mais para ninguém, eu precisava atacar aquilo que ela achava que estava perdido. Aí a história vai dizer que era necessário ele passar. Sabe quando você vem aqui e já faz uma oração bonita? Sabe quando você está na tua casa e faz uma oração muito bonita, mas não expõe a tua verdade? Porque você acha que para Deus, isso aqui com o tempo vai se resolver. Para isso aqui eu errei, fiz coisas que não deveria e estou colhendo. Sabe isso aí que você fez? Sabe isso aí que você está achando que não tem mais jeito, que é uma consequência do destino? Destino nada. Destino até entrar na tua sicar, ele te questionar sobre coisas que você não fala mais com ele e não fala mais com ninguém. Nós estamos falando da mulher samaritana, uma mulher à frente do seu tempo. Jesus precisava encontrar essa mulher. Então ele vai passar por essa região de Samaria e vai parar nesse poço em Sicar, porque ele precisava encontrar com ela, porque ele precisava esclarecer para ela. E por que é que ele precisava disso, Fernanda? Porque no coração dela tinha um anseio. Porque quando você vai lendo o texto, você vê que era uma mulher que estava esperando por ele, esperando por uma resposta, esperando por uma salvação. O caso dela não tinha mais jeito, o caso dela não tinha solução, era só esperar o Salvador para que ele explicasse algumas coisas para ela. Mas ele dá o contorno e vai para Sicar.
ele passa onde não deveria passar, porque ele não nos deve nada, e ele decide parar em frente àquela mulher para conversar com ela e explicar coisas que ela tinha dentro de uma caixinha. E aí, falando com o Senhor, eu falei: Senhor, como é isso, Pai? Eu quero que você abra as suas caixinhas, Fernanda. Sabe essas caixinhas que você acha que não tem mais jeito? Porque a religião já tomou o teu espaço, que era do sobrenatural, e você acha que não tem mais jeito, e você acha que vai seguir o curso. É porque você se esqueceu quem é o teu Deus. É porque você esqueceu que Ele pode transformar essa situação. É porque você se esquece que no começo não era assim, que você tinha ousadia, você tinha fé, você tinha confiança, e agora você está como? Guardando os teus segredos, achando que o teu Deus não pode te encontrar nesta cilada, nesse poço, onde não tem ninguém, aí onde você está sozinho. Mas Ele vem, e Ele disse que é necessário, e Ele disse que Ele quis chegar e te encontrar. E aí, Fernando, o que eu faço? Expõe para Ele as tuas verdades. Nós estamos tão presos em nós mesmos, achando que nós vamos mentir para Deus. Essa distância entre nós e o Senhor, essa realidade de não perceber mais o Espírito Santo como outrora nós sentíamos, nós mesmos, porque todo mundo que converteu aqui no começo teve uma experiência, teve uma sensação: meu Deus, eu senti o Espírito, eu fiz e deu certo, foi o Espírito Santo de Deus. E hoje você anda mentindo. Se ora com uma oração achando que está enganando o teu Criador. Ora achando que Ele não sabe, que você tem guardado os teus segredos, falando: Senhor, isso aqui é errado, eu sei, mas então eu nem vou conversar com o Senhor quer que você exponha para Ele aquilo que é mentira, com as tuas verdades. Senhor, está aqui, ó, é mentira, está aqui, ó, estou vivendo isso aqui, ó, estou fazendo isso aqui, ó, está aqui, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu acredito ainda. Eu acredito e eu quero ver a mudança e eu quero ver a transformação. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão autossuficientes, que as nossas orações são muito bonitas, mas nada de quebrantamento. Nada de quebrantamento. E a primeira atitude que eu vejo dessa mulher é ela conversando com o Criador e falando a verdade. Porque todo mundo conhece a história dela. E quando ele fala assim: mulher, você não tem marido, e o que tem não é teu. E ela fala: é verdade. E nós já aprendemos aqui, e eu não quero entrar no mérito, porque hoje não é um dia de questão teológica, hoje é um dia de libertação. Hoje é um dia de libertação. Se você acha que é marido, amém. Se você acha que são deuses, amém também, porque não é o dia de se debater teologia. Hoje é o dia que Ele quer que você exponha as tuas verdades, para Ele te curar, para Ele te resgatar dessa mentira, dessa mediocridade. Ele fala com ela e ela fala: é verdade. E quantas vezes nós temos sido confrontados: não está certo, não está bom. Às vezes não precisa nem ser um feedback de alguém, é o Senhor mesmo te falando: não age assim, não vai por esse caminho, não faça. E você está como? Se enganando, não sendo verdadeiro. Porque os sábios vão dizer que o Senhor Ele aceita alguém que fala: é verdade, eu tô indo por esse caminho, mas eu não consigo, eu só consigo fazer isso aqui, mas eu quero me libertar. Do que alguém que vem e fala para ele alguma coisa que ele já sabe que é mentira. O Senhor está nos chamando a uma consciência, para uma transformação, porque você não pode viver nessa mediocridade. Foi assim que o Espírito Santo falou comigo, e eu transmito
E eu poderia mentir. E você pode mentir nessa noite. Mais uma vez. Achando que é só mais um culto. Não, amanhã na sexta-feira eu falo. Mas o Senhor está te dando uma chance. Uma chance para ser transformado. Transformado no quê? Você acha que você vai viver até quando? Se enganando. Porque quem tem o Espírito de Deus e pelo discernimento percebe, gente. Você consegue discernir pelo Espírito Santo de Deus um comportamento. Quando alguém está e não está. E isso é para mim, isso é para você. E se você tiver o Espírito Santo aí, você vai perceber qual é a integridade do meu ser. Porque é para isso que nós somos feitos. É para isso. É para que eu saia daqui e seja encontrado pelo último da fileira e falar: Fernanda, eu acho que eu vou me analisar. Mas não, a gente vem cheio de máscara, não aceita a correção e vive mentira. Mas o Senhor veio na remanescente. Tanta igreja, eu não sei se Ele está lá, mas Ele decidiu descer nessa Sicar, onde tem um poço que joga água viva, para te falar: ei homem, ei mulher, o que é que tem nessa caixinha que te deixa afastado das pessoas, que não te deixa avançar? Porque um tempo é prova, um tempo é o Senhor testando, um tempo é, mas cadê o retorno? Cadê o retorno? Cadê o teu retorno da tua dedicação? Cadê? Cadê as nossas verdades diante dele? Cadê? Eu poderia aqui contar um pouco da história de que esses samaritanos foram um povo que se desligaram eu gosto disso, desligaram do povo judeu. E tem uma história que é lá desde Arão. Eu poderia aqui também dizer que eles começaram lá no reinado de Ezequias, quando o rei Senaqueribe, dando spoilers de coisas fáceis para a nossa mente, para quem não lê muito. Rei Ezequias, o rei que viveu, que tinha um câncer, eu poderia falar que eles são dessa época, eles se assimilaram. Eu poderia falar da assimilação, mas o Senhor nos constrange a falar as nossas verdades. Precisamos viver uma transformação, e essa transformação só chega quando Ele fala para mim a tua verdade, e você fala a verdade. A gente precisa mudar, gente. A gente precisa mudar, sabe por quê? Porque o Senhor nos dias de hoje, Ele não está fulminando. E a graça faz isso, mata. Mas Ele não está fulminando, graças a Deus por isso. Mas aí você fica, sabe como? Morto, vivo dentro da igreja. E não é o nosso papel. Em família nós devemos nos encorajar. Você precisa se levantar. E a pergunta nessa noite é: qual é a tua verdade? Que você já não fala mais, que você acha que está enganando o teu Deus. Porque Ele chega e pergunta para ela, e ela aceita. Era necessário que Ele passasse por lá para libertar essa mulher de uma vida pregressa, de uma vida escrava, de coisas que ela fazia que não agradava ao Senhor. Fernanda, eu sou do time que acredita que eram deuses, os maridos que a Bíblia fala, por causa da palavra Baalim. Amém. Quando é que você vai deixar essa idolatria de lado e trazer na presença do Senhor as verdades? Não, Fernanda, eu não tenho nenhum santinho. Quando é que você vai ser posicionada como uma serva e servo de Deus, que vive de acordo com os princípios da palavra de Deus? O Senhor quer ver as tuas verdades, porque primeiro precisa ter verdade no altar, para que haja transformação. Até quando você vai viver com as pessoas nas tuas costas, fazendo chacota do teu posicionamento medíocre? E sabe de uma coisa? São os teus posicionamentos. Então você precisa falar: Senhor, eu preciso transformar, eu preciso de ajuda. Eu não quero mais ser um crente medíocre, que as pessoas
Mas o Espírito também falou ao meu coração que essa palavra não são para todos, porque nem todos querem. Nem todos querem. E não querem por quê? Porque não estão dispostos a se renderem, a deixarem para trás aquilo que não agrada ao Senhor. Meu Deus, olha aí. Quando ele chega para essa mulher, porque eu preciso deixar claro que ele quis passar. A história, a Bíblia vai dizer que ele deveria passar. Então ele está andando com seus amigos e fala: eu devo passar, e ninguém entende nada. Deve passar por amor a minha e a tua vida. E quando ele pergunta para ela fala a verdade. E por que as pessoas não querem? Porque não querem abandonar, não querem deixar velhas práticas, não querem abrir mão do velho eu, não querem dar um passo para trás para o Senhor ir na frente. E aí não deixam as mentiras cair para a verdade entrar. Todas as vezes que a gente se rende, a gente precisa perder alguma coisa. Se essa mulher, Jesus fala para ela: você tem, o marido que você tem não é teu. E ela fala: é verdade. Ela precisou tomar uma atitude. Ninguém conseguiu mais, não tinha mais ninguém acompanhando a história dela. E nós não sabemos o que se seguiu. Mas ela precisou tomar uma atitude. E essa atitude, se você acredita que são ídolos, ela precisou deixar os ídolos. Se você acredita que ela era casada, não era casada, ela precisou casar. Ela precisou fazer alguma coisa correta. Ela precisou deixar as velhas práticas. Ela precisou fazer aquilo que era bom diante do Criador. E a gente sempre vai perder alguma coisa. Está disposto para perder os teus ídolos? Quando a gente se rende, é um sinal de que alguém ganhou e alguém perdeu. Se Ele é o teu Senhor, se renda na verdade. Porque quando Ele fala, ela poderia falar assim: eu não te conheço. E é mentira o que você está falando, mas ela se rendeu. Eu perdi tudo. Tudo que você está me falando é verdade. E por causa disso, ela foi abençoada. E como eu sei que ela foi abençoada? Porque ela vai e chama as pessoas e as pessoas voltam. E Jesus fica, e aonde ele está, alguma coisa acontece. E outras pessoas foram alcançadas pelo testemunho dela. Até que esse próprio Jesus encontrou as mesmas pessoas. A bênção do Senhor, ela é para mim, ela é para você e ela é para os demais também. Nessa noite, a palavra é consciência e verdade. A tua verdade vai te fazer ser levada para o lugar da transformação. A tua verdade diante do teu Criador vai te fazer ser levado para o lugar da transformação. Ou você quer viver mais um mês que já está se iniciando nessa mediocridade de fazer orações bonitas, mas que o Senhor rejeita por não serem verdadeiras. O Senhor te diz nessa noite: abre essa caixinha. Aonde é que você tem guardado planos, projetos, coisas que você já não ora mais, porque você acha que não tem mais jeito? Mas a nova também desta noite ele vem na tua Samaria e fala: mulher, homem, para você e para essa situação tem jeito sim. Ele não precisava passar aqui, porque nós o cultuamos por tudo que ele já fez, pelas coisas que ele já fez. Não tem ninguém aqui doente, estamos todos saudáveis. Ninguém aqui está passando fome, necessidade. Estamos aqui para agradecê-lo. Mas olha como o nosso Deus é misericordioso. Ele decide entrar na remanescente, passar em revista essas cadeiras e falar: ei, eu não precisava,
Mas é necessário encontrar nessa quarta-feira, que não é uma quarta-feira comum, para te tirar da mediocridade, para te tirar dessa paralisia espiritual que você tem vivido, porque o Senhor tem coisas maiores para te entregar, porque Ele pode sim realizar. E graças a Deus que estamos numa igreja ocidental, onde o Senhor não tem medido esforço e tem nos beneficiado. Se nós estivéssemos numa igreja oriental, talvez a nossa palavra fosse outra. Não teria espaço para a bênção, que é sair para fora e ser arrancado a cabeça. Mas aqui ainda o Senhor tem derramado as tuas misericórdias, e Ele ainda tem dado a chance de te fazer viver um ciclo diferenciado, te fazer alcançar aquilo que os teus olhos sonharam, te fazer viver aquilo que você disse que poderia viver na presença do Senhor, e hoje você já esqueceu. E esqueceu por quê? Por causa da tua posição, por causa da tua conduta. Vai ser medíocre até quando? Diz o Espírito ao meu coração. Ele não deveria, mas Ele passa aqui, passa para te encontrar e te falar: e aí, crente? E aí, crente? Abre essa caixinha e fala a verdade. Eu tenho sido assim, eu tenho falado assim, e não é para eu falar assim, porque a tua palavra e o discernimento do Espírito Santo tem me dito que não é para agir assim, mas eu tenho sido autossuficiente e tenho feito dessa forma. Mas Ele fala nessa noite com misericórdia. Eu precisava passar aqui para deixar este alerta, porque não é para todos, porque nem todos querem, mas tem pessoas que vão se agarrar nessa palavra, e se você se agarrar nessa palavra como esperança, ela vai produzir efeito. E aí as pessoas que te olham hoje, elas vão ver frutos, e ao olhar elas vão falar: ali ia um homem, uma mulher medíocre, mas o Senhor transformou. Ali alguém que tinha uma causa impossível há tantos anos, mas o Senhor colocou no lugar. Ali ia alguém que deu ouvido à palavra de Deus e decidiu obedecer. Gente, não rejeita a passagem de Deus, do teu Espírito Santo, quando Ele decide passar e te perguntar: abre a tua verdade, conta aquilo que você já não conta, sai desse estágio medíocre, porque eu tenho mais para a tua vida, eu tenho mais para os teus projetos, eu tenho mais. Porque ao longo da história, até o 37 vai sobejar. Todo mundo que conhecia aquela mulher foi alcançado. E se a gente fizer seguir os passos, nós vamos viver coisas semelhantes. Mas acontece é que a gente se acostuma muito com lugar limitado. Ah não, tá bom para mim. Ah não, isso aqui tá bom. A gente se acostuma muito. Para de se acostumar. Para de se acostumar, porque o Senhor te prometeu, Ele é poderoso para te encontrar. Mas para isso, precisa dar um loop, precisa mudar. Precisa parar, precisa achar, porque você está achando que é assim, não é assim mesmo, não é assim. O Senhor te constituiu para te falar a verdade. Fala para Ele, expõe para Ele a tua verdade, porque Ele te pergunta nessa noite: qual é a tua verdade? Olha aí, Deus! Qual é a tua verdade? E dependendo da tua resposta, porque quando ela fala a verdade, Ele fala: então vai lá e chama o teu marido, traz para cá. Ele vai te perguntar, você precisa expor. Ele vai te perguntar, Ele está te perguntando, mas é você que precisa trazer as suas verdades. Ele não pode fazer isso por você. Se você se dispuser a falar com verdade com Ele, Ele vai fazer uma renovação para a transformação do teu entendimento, e coisas novas acontecerão, como foi com essa mulher. Não é fácil, porque o lugar que a gente está acostumado a ficar é muito cômodo, e nós não queremos mudar.
Mas para quem se dispuser a mudar nessa noite, Ele passou neste lugar. Quem aceitar vai viver transformação, porque esse é o desejo do nosso Deus. Não dispense, não dispense, porque nós não sabemos até quando esse tipo de mensagem vai ser liberada. Nós estamos vivendo dias maus e aprova o Senhor nos colocar numa igreja ocidental, onde ainda se proclama e onde ainda nós vivemos as bênçãos dele, ainda onde há tempo dos nossos serem convertidos, onde o mal não nos acometeu. Não dispense, exponha para ele as tuas verdades, porque tem transformação. Ele não deveria, mas ele falou: eu vou passar na Remanescentes hoje, eu vou passar para encontrar as verdades de pessoas que têm colocado em caixinhas, achando que eu não estou vendo, que não tem sido a oração, que não tem falado tudo. Se você experimentar, se deixar ser transformado, o Senhor vai efetuar uma renovação, e todos verão como foi com aquela mulher, porque ele não deveria, mas ele passou aqui. Ele passou aqui, marcou um encontro conosco nessa noite, amém? Você recebe essa palavra? Senhor, agradeço a oportunidade.